E aí pessoal, aqui quem fala é Everton Miranda, começando agora mais um podcast, o podcast de número 19, para falar sobre corrupção. Esse tema que infelizmente cresce no nosso país. Nos últimos tempos a gente pôde acompanhar várias e várias notícias de gestores públicos e privados que foram convocados para prestarem esclarecimentos para a polícia e muitos deles foram presos pela polícia por cometerem atos de corrupção. E é por isso que eu resolvi gravar esse podcast, porque na nossa jornada empreendedora, na construção do nosso negócio, não interessa se o seu negócio é pequeno, médio ou grande, há uma possibilidade muito grande de você encontrar pessoas que queiram te corromper. Você encontrar pessoas que queiram te oferecer uma vantagem em troca de um benefício. E é muito importante que você não caia nessa armadilha, porque a corrupção nada mais é do que um mecanismo utilizado pelo incompetente para conseguir aquilo que a sua competência jamais o daria. A corrupção é o mecanismo utilizado pelo incompetente para conseguir aquilo que a sua competência jamais o daria. Então esse político, esse empresário, ele olha para o objetivo dele, depois olha para ele mesmo e percebe, começa a acreditar que não há nenhuma possibilidade dele alcançar esse objetivo se não for por meio da corrupção. Ele acredita que a inteligência dele, a criatividade dele, a coragem dele, a capacidade de persistência, de perseverança dele não é o suficiente para alcançar aquele objetivo. Então ele começa a se utilizar de um mecanismo de corrupção para chegar onde ele quer chegar. Mas qual que é o grande problema disso tudo, além do fato óbvio de prejudicar, direto ou indiretamente, milhões e milhões de pessoas? É que a pessoa, quando pratica um processo de corrupção, ela entra dentro de um mecanismo de corrupção, ela mancha toda a sua trajetória. Ela acaba com a sua história. Ela decepciona todas as pessoas que acreditaram nela. Ela decepciona todas aquelas pessoas que incentivaram ela. Ela decepciona todas as pessoas que olham para ela e enxergam ela como uma grande inspiração. Ela pega tudo isso, amassa e joga dentro de um balde de lixo. Porque ela trocou, em um determinado momento, a palavra ambição, de alcançar aquele objetivo, de se tornar uma pessoa grande, de fazer a diferença, por uma outra palavra que se chama ganância. Ela virou uma pessoa gananciosa. Ela não mede mais esforços para atingir o seu objetivo. Ou seja, mesmo que ela tenha que praticar um processo de corrupção, um processo que vai prejudicar a vida de milhares e milhares de pessoas, ela não vê nenhum problema nisso e ela acredita que ela vai fazer isso e que ninguém vai descobrir isso e que ela vai sair numa boa disso tudo. Mas na grande maioria das vezes, quando um empresário ou um político entra dentro de um mecanismo de corrupção, acaba que com o passar do tempo, mais cedo ou mais tarde, ele começa a tropeçar nas próprias pernas. E tudo aquilo que ele criou, toda aquela história que ele inventou, toda aquela mentira que ele contou, cai sobre a própria cabeça e ele mancha toda a sua trajetória. Então não vale a pena se corromper. Não vale a pena se corromper. É muito melhor que você demore um pouco mais, mas alcance o seu objetivo de maneira honesta, porque você vai poder olhar nos olhos das pessoas que acreditaram em você, nos olhos das pessoas que te acompanham, nos olhos das pessoas que te ajudaram, nos olhos das pessoas que compõem a sua família, os seus amigos, olhar para todas elas com uma grande certeza de que você fez tudo da maneira que deveria fazer, de uma maneira honesta, com determinação, com coragem, com perseverança, com dedicação. E aí vale lembrar a frase de um grande filósofo alemão do século XVIII, Immanuel Kant, que diz o seguinte: tudo aquilo que você não puder contar como fez, não faça. Tudo aquilo que você não puder contar como fez, não faça. E é claro que Kant não está dizendo daquilo que é sigiloso ou daquela informação que você não pode contar por uma questão estratégica. Ele está dizendo se você fizer alguma coisa que se as pessoas descobrirem que você fez, você vai ficar com vergonha de ter feito, você não deve fazer. E é disso que se trata a corrupção. Se você não pode fazer porque se alguém descobrir você vai ficar com vergonha de ter feito, esse é o fato para você não fazer. Você tem que conseguir olhar
no olho das pessoas com uma grande sinceridade, com uma grande certeza de que você sempre esteve e vai continuar no caminho correto. E aí vale lembrar aquela frase também do Warren Buffett que diz o seguinte: você demora 20 anos para conquistar, não é, para construir a sua reputação, e você demora poucos minutos ou poucos segundos para destruí-la. Então, a partir do momento que você comete esse ato de corrupção, que você entra dentro de um mecanismo de corrupção para alcançar aquilo que você quer alcançar, para atingir aquele seu objetivo, você está colocando em jogo toda a sua carreira, toda a sua história, você está manchando tudo aquilo que você construiu até ali. E ainda mais grave do que isso, você está prejudicando direto ou indiretamente milhões e milhões de pessoas. E eu sempre falo o seguinte: o empreendedor, ele tem que ser muito mais que um resultado financeiro. Ele tem que ser muito mais do que um resultado estético. Ele tem que ter uma história bonita e bem feita do início ao fim. É disso que se trata o empreendedorismo. O empreendedorismo é uma filosofia de vida. É aquele cara que acredita nas suas competências. É aquele cara que não desiste. É aquele cara que não tem medo de errar, que não tem medo de perder e conquista a sua trajetória a partir da sua própria competência. Essa que é a grande diferença entre uma pessoa que conquista tudo aquilo que queria conquistar a partir do seu potencial e de uma pessoa que começa a se corromper, começa a entrar dentro de um processo de corrupção porque não acredita nas suas próprias competências. Não acredita que as suas próprias competências são capazes de levar ele até aquilo que ele acredita, até aquele lugar que ele deseja chegar, até aquilo que ele quer conquistar. Então ele recorre a um processo de corrupção, ele recorre a um atalho. E como a gente já falou em outros vídeos, em outros podcasts, se o atalho fosse bom, ele não era o atalho, ele era o caminho. E nesse caso, mais importante que a velocidade é a direção. Velocidade sempre é importante no empreendedorismo, porque quem corre na frente bebe água limpa. É importante você trabalhar de maneira veloz, você chegar primeiro, você chegar na frente. Isso é muito importante. Só que mais importante que isso é que você sempre mantenha a direção correta e que você não se corrompa para adiantar o seu passo, ou seja, você não pegue um atalho. Porque na maioria das vezes, pegando um atalho, você pode se complicar grosseiramente. Claro que existem vários caminhos, existem várias maneiras de subir a montanha. Não existe só um caminho, pela direita ou pela esquerda, não é? Mas você não pode nunca na sua vida tentar encurtar esse caminho a partir de um processo de corrupção, de um processo de desonestidade, né? de uma maneira desonesta, pensando que você vai chegar mais rápido, que você vai conquistar o seu objetivo mais rápido, que ninguém vai descobrir, que sua história vai ficar uma beleza e que você não vai perder nada com isso. Sempre que você se der de frente com uma pessoa querendo te corromper, com uma pessoa te oferecendo uma vantagem em troca de algum benefício, lembre-se sempre das pessoas que acreditaram em você, das pessoas que estão com você, das pessoas que te acompanham, das pessoas que vão olhar para você todos os dias e que se inspiram em você para construir a história dela. Lembre-se dessas pessoas. E eu tenho certeza que na hora você vai ver que não vale a pena. Não vale a pena. É muito melhor você construir uma história digna, honesta, um passo de cada vez, devagar, ao seu tempo, com a sua competência, com a sua inteligência, com a sua criatividade, com a sua coragem, no seu tempo, lembrando sempre que nesse caso, mais importante que a velocidade é a direção. Lembre-se sempre disso, mais importante que a velocidade é a direção. Mantenha-se sempre no caminho correto, nunca pegue atalho e se lembre também que não adianta nada correr quando você está na estrada errada, porque provavelmente você vai chegar num lugar totalmente desagradável, num lugar totalmente inesperado e vai decepcionar todas aquelas pessoas que acreditaram em você, que gostam de você, que se inspiram em você. E você vai prejudicar, direta ou indiretamente, milhões e milhões de pessoas que se prejudicaram, né,
acabaram perdendo a partir desse mecanismo que você estabeleceu ou que você participou desse processo de corrupção. Então, seja um empreendedor honesto, independentemente do que aconteça no caminho, independentemente do tempo que demore, independentemente se você vai chegar ou não no seu objetivo. Seja uma pessoa honesta, porque só assim você vai conseguir olhar para as pessoas de cabeça erguida. Se você gostou desse podcast, curte, comenta, compartilha. Não esquece de assinar o nosso canal no YouTube e a gente se vê no próximo podcast ou no próximo vídeo. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau.